sintonia com a energia do arcano da justiça. É possível que alguns de vocês estejam tentando ser racionais numa situação, ou alguns de vocês podem estar lidando com pessoas do signo de Libra, mas não necessariamente. Também vejo alguns de vocês lidando com uma questão que pode envolver um processo judicial, ou pode envolver ou o órgão da justiça, ou o órgão do governo. Alguns de vocês podem estar aguardando uma decisão judicial que pode ser a respeito de questões familiares, casamento, herança, mas também a justiça, como a energia predominante no momento atual, pode estar indicando também a necessidade de tomar uma decisão numa situação onde é preciso vocês refletirem de forma racional, não sendo influenciados pelo lado sentimental para tomar essa decisão. Também pensando se houver outras pessoas envolvidas na situação, o que pode ser a tendência que sim aqui. Vocês precisam também pensar sobre o lado dessas pessoas, ter que enxergar o outro lado também, para conseguir tomar uma decisão que seja imparcial e justa na situação. Alguns de vocês pode ser o caso de estarem pensando na hipótese de se divorciar de uma pessoa que vocês já podem ter um relacionamento sólido de muito tempo, casamento mesmo aqui, e podem ter até família com essa pessoa, mas para alguns de vocês podem estar insatisfeitos a respeito disso, ou insatisfeitos com o comportamento da pessoa, do parceiro ou da parceira, e podem estar pensando nessa hipótese. Mas em todo caso, se houver uma necessidade aqui de tomar uma decisão numa situação, seja qual situação for, vocês precisam ser justos e imparciais. Também é preciso ter se comportar de uma forma diplomática nas situações, também buscando falar a verdade, serem justos com as outras pessoas. E também pode ser o caso de vocês terem que cortar coisas que não acrescentam, seja para a vida de vocês ou numa situação específica. O que vocês precisam evitar, eu achei interessante ter saído o As de Espadas, porque a personagem aqui da Justiça, ela está segurando a espada na mão. E a espada se refere muito à verdade na carta da Justiça aqui. E também em relação ao As de Espadas também tem esse simbolismo da verdade, de uma nova ideia, um novo pensamento, ter um novo padrão de pensamento também. Mas como saiu no que vocês precisam evitar no momento, o que eu entendo aqui é que sim, vocês precisam ser verdadeiros nessa situação, principalmente vocês têm que, é necessário agir baseado nos seus próprios valores morais, do que é certo e errado, mas também levando em conta também o lado das outras pessoas, se houver pessoas envolvidas, e se houver a influência de uma questão aqui judicial, também levar em conta do que a justiça prega como certo e errado. Mas o As de Espadas, pelo que eu entendo aqui, vocês precisam evitar, obviamente, falar coisas que não são verdade, também evitar acabar falando, talvez explanando os próprios planos de vocês para as outras pessoas. Pode ser o caso que alguns de vocês tenham uma ideia, seja de novo negócio ou
até a respeito dessa questão de divórcio para alguns, ou a respeito de um processo legal que vocês estão esperando uma decisão. Vejo que vocês precisam manter a boca fechada. O As de Espadas aqui, no que vocês precisam evitar, tá me passando isso. Eu acredito que boa parcela de vocês precisam manter em segredo essa situação até que a decisão seja tomada. Principalmente quem está lidando com um processo judicial aqui. Mas também vocês precisam evitar falar coisas que não são verdades ou ocultar informações. E é isso que eu entendo aqui pelo As de Espadas. Também é o caso de alguns ter a tendência a evitar ter uma conversa esclarecedora na situação, e isso pode gerar obstáculos na situação. Nesse caso, é preciso vocês terem uma conversa para esclarecer, mas é uma conversa baseada na verdade, falar as coisas como elas realmente são. Tem muito essa questão da verdade aqui nessa leitura. E alguns podem evitar querer ter essa conversa, principalmente se envolver uma questão judicial aqui, seja um divórcio ou um outro processo judicial. Alguns podem querer evitar e talvez até dar início a esse processo de forma a, se houver outras pessoas envolvidas, que eu acho que para boa parcela de vocês sim, alguns de vocês podem ter a ideia de iniciar esse processo de forma que as outras pessoas não saibam, as pessoas envolvidas na situação que esse processo vai se desenrolar. E isso precisa ser evitado, é preciso ter essa conversa com as pessoas envolvidas. Mas sobre a questão de falar para todo mundo, todos os conhecidos, sobre essa situação, isso precisa ser evitado, vocês precisam manter a boca fechada. É o que eu vejo aqui, principalmente. 10 de ouros no que vocês precisam incorporar e ou como devem agir, indica que muitos de vocês podem estar lidando com questões familiares, de fato, ou que envolve casamento aqui, uma separação, e vocês precisam dar um foco maior a isso. Também focar na harmonia, se for uma questão familiar, focar na harmonia familiar. Se for uma questão sobre o divórcio aqui, tentar fazer com que essa situação se desenvolva de forma harmônica também. A energia da justiça fala muito da harmonia e vocês precisam equilibrar essa situação também. Mas o 10 de ouros, como é uma carta muito ligada a questões materiais, é possível que vocês tenham que focar também no alcance da estabilidade de vocês, estabilidade material, além da estabilidade familiar e a harmonia familiar. E eu vejo muito forte que alguns podem realmente ou estar lidando com um divórcio ou uma questão que envolve inclusive um imóvel. 10 de ouros também pode indicar muito um imóvel que é de família. Então pode ser uma questão de herança, de inventário, por exemplo. E vocês precisam dar um maior foco a isso. Mas, claro, prezando sempre pela harmonia e pela diplomacia na situação. E o conselho tem a carta do avarento, 4 de ouros. O que eu vejo aqui é que, para quem está lidando com uma situação de partilha, pode ser o caso de uma das partes envolvidas, que eu vejo principalmente familiares aqui, uma das partes envolvidas pode não querer partilhar esse bem, esse imóvel. Se for uma questão de divórcio, uma das partes pode não querer dar o divórcio. Tem essa energia com o avarento aqui. Se for vocês, alguns de vocês, essa carta aconselha para que vocês
reflitam sobre esse comportamento. Pode existir uma forte energia de apego, seja apego a bens ou ao parceiro ou a parceira, se for uma questão de divórcio. Em todo caso, existe esse apego, e isso pode, inclusive, causar dificuldades na situação, obstáculos, e isso também é um resultado de vocês, se forem vocês se comportar dessa forma, e vocês ficarem focando na escassez. Muitos que podem estar se comportando dessa forma pode ter muito medo de... eu vou dar um exemplo, se for uma questão que envolve um imóvel, a pessoa que está se comportando dessa forma pode ter medo de não ter onde morar, de não ter mais estabilidade material, e por isso se apega a esse bem, porque para alguns de vocês pode ser a única coisa que ele ou ela tem, e acha que não pode conseguir algo melhor ou algo equivalente a essa coisa que a pessoa está apegada. Mas o conselho aqui pede para que vocês não sejam, evitem trabalhar no apego, seja de apego material ou emocional aqui, porque isso pode gerar muitas dificuldades na situação. É isso, eu espero que eu tenha ajudado, e nos veremos na leitura de relacionamentos.